Queridos irmãos e irmãs da nossa doutrina espírita, elevemos os nossos corações e os nossos pensamentos às sendas iluminadas, aonde possamos sentir o frescor da brisa de paz, de amor, de compreensão que Jesus e toda a sua equipe espiritual de trabalhadores nos emanam a todos os instantes. Que o nosso Mestre esteja presente em todos os momentos de nossas vidas, que a espiritualidade maior possa estar nos envolvendo agora com sua luz, nos fazendo instrumento e podendo nos aproveitar da melhor maneira possível, com palavras e com explicações que vêm do alto. Que Maria Santíssima possa também neste momento estar nos envolvendo com seu manto de luz, nos trazendo a certeza de que o amor é a máxima que o Cristo nos ensinou e o único e melhor caminho para o nosso progresso. Meus amigos, boa noite. Meu nome é Paulo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje mais uma vez. E nós vamos estudar o capítulo 83 do livro Fonte Viva, denominado Avancemos Além. O capítulo se inicia com uma passagem de Paulo em Hebreus 6.1, que diz o seguinte, abre aspas, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Fazendo esse estudo, Fazendo esse estudo, nós chegamos à conclusão de que a nossa caminhada como criatura humana, como criatura de Deus, ela é incessante, ela é constante. E a elevação de todos nós, ela também é uma constante. Nós podemos até entender em algum momento ou refletir de alguma forma que talvez na nossa caminhada, por algum percalço, por algum motivo de dor e sofrimento, ou por algum motivo de deslize e arrependimentos, nós não estamos na senda da evolução. Porém, esse entendimento, ele é ilusório, porque nós constantemente estamos em evolução. A criatura humana é uma criatura de Deus, nós somos criaturas de Deus, e o nosso destino, inevitavelmente, para todos nós, é a evolução, é a perfeição. Então o que Paulo diz aqui, ele diz que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição. Quais são esses rudimentos da doutrina do Cristo? O nosso Cristo Jesus, ele veio como forma de segunda revelação e segunda oportunidade maior da espiritualidade e de Deus
para a humanidade. Nós já conversamos em algumas vezes que, apesar de Jesus ter toda a sua didática, toda a sua evolução, todo o seu discernimento, toda a sua luz, ele teve que criar estratégias para poder nos ensinar de alguma forma. Essa estratégia que ele criou foi usar o cotidiano, o dia a dia dos judeus, através de histórias e parábolas, para que cada um deles se colocasse, se inserissem naquela questão para entender a moral da história e a mensagem maior que Jesus queria passar. Claro que nós, sendo criaturas humanas, vivendo num mundo de provas e expiações, nós estamos sujeitos a erros, como também estamos sujeitos a acertos. Essa vontade que nós temos de crescer, de progredir, ela parte de dois lados. Nós temos a condição do crescimento material, do crescimento físico, e nós temos a oportunidade do crescimento espiritual. Um é tão importante e o outro muito maior. Na verdade, quando nós conquistamos aquilo que nós gostaríamos materialmente falando, quando, por exemplo, a gente conseguir um salário no trabalho razoável, quando nós conseguimos uma qualidade de vida melhor, quando a nossa saúde ela está em perfeito estado e nós podemos gozar de tudo isso de uma maneira mais feliz, a gente entende que esse amor que nós construímos foi um amor de fora. Porém, nós precisamos também construir o nosso amor de dentro, o amor íntimo que todos nós temos. E dentro desse entendimento, eu me aprofundei na questão das leis morais. O que são as leis morais? As leis morais são um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral de todos nós, a dimensão moral do ser. No Livro dos Espíritos, na parte 3, ele nos ensina e nos explica com muita clareza e com muita facilidade de entendimento todas as leis morais, também chamadas como lei divina ou natural. Então são 10 as leis morais. É a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e a lei de justiça, de amor e de caridade. São 10. Mas o que mais nos envolve nessa temática de hoje é a lei do progresso. O que significa progresso? O que a gente entende por progresso? No dicionário está escrito o seguinte, ó, eu podia anotar aqui. Progresso é avanço. Progresso é melhoria de conhecimentos. Até que ponto nós podemos nos encaixar e entender em que situação estamos com relação a esse progresso? Nós sabemos que nós somos levados pela força da nossa civilização. Porém, as civilizações elas vêm crescendo também pouco a pouco no seu entendimento. Aí alguns dizem assim, puxa, mas nós vivemos num mundo que não progrediu nada. Eu vejo que a situação nossa aqui, atual, é uma situação crítica. Os seres humanos não se entendem, eles não se compreendem. Lê do engano de todos nós. Nós vivemos uma fase única, onde existe a necessidade de chegarmos no caos, de chegar no chão para entender a real necessidade e a falta que nós sentimos do bem e do amor. Só assim, nós, espíritos em evolução, espíritos em construção, ainda engatinhando nos degraus evolutivos da eternidade, entendemos e conseguiremos ver dessa forma. Porque nós somos muito pequenos perante a evolução maior. Né? Não que não sejamos importantes, todos nós somos,
cada um dentro da sua condição. Mas as dificuldades, elas acontecem para que nós entendamos o caos, porque é no caos que surgem as melhores soluções. A nossa vivência no nosso planeta é toda assim, analisem. Nós vemos notícia de um país que fala tal coisa, de outro que fala outra, e sempre as notícias elas vêm de uma forma até que assustadora para todos nós. Mas o caminho é esse para que consigamos nos tornarmos seres humanos melhores. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec ele faz a seguinte pergunta: o que se pode entender por lei natural? A resposta é a seguinte: é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. A lei natural indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dela. Essa lei, ela é imutável, como nosso próprio Pai Criador. Mas e a lei moral? Aonde que a gente consegue encaixar a lei natural com a lei moral? Lembrando que as leis morais e as leis naturais constituem caminhos e ferramentas para o nosso progresso. Esse é o teor da nossa conversa hoje. Progresso, evolução, melhoria íntima, melhoria minha para que eu consiga ser melhor para o outro. Então, segundo a doutrina espírita, a lei divina ou natural, ela abrange leis físicas e leis morais. As leis físicas são as leis do mundo, né? Do nosso mundo material, como por exemplo a lei de Newton, a evolução das espécies, são todas leis criadas pela evolução da inteligência humana e do entendimento humano. Agora, as leis morais, elas são referentes às relações nossas, da criatura humana, com Deus e com o nosso próximo. Então, como o progresso significa movimento para frente, avanço, uma modificação para melhor, como por exemplo o desenvolvimento de um país, de uma região ou de uma civilização, tudo isso parte do princípio de dentro de um espírito, de dentro de um entendimento, de dentro de um reconhecimento maior da capacidade que nós temos de sermos melhores, apesar dos deslizes que nós temos aí, que não tem como não ter, né? Nós estamos aprendendo e o erro ele é natural nesse aprendizado de todos nós, né? A lei do progresso, ela pode ser intelectual e pode ser moral. O estado de natureza de todos nós, ele representa a infância da humanidade. Ele representa o estado primitivo de todos nós. É o ponto de partida do espírito para o seu crescimento. A lei natural, na verdade, ela contribui para o progresso de todos nós, né? Ela rege a humanidade, integra o homem, se melhora à medida que nós compreendemos, nós vamos nos melhorando nessa medida, e é muito prática. Resumindo-se, a lei natural nada mais é do que uma lei divina, que abrange tudo, as leis físicas e as leis morais. Ela é eterna, ela é imutável, como o nosso próprio Deus, como eu já disse, né? E elas nos ajudam a melhorar a compreensão íntima de tudo o que acontece conosco e à nossa volta. Porque nós somos criaturas de Deus, eu já expliquei isso no princípio. Sendo criaturas de Deus, nós progredimos incessantemente. Esse progresso que nós adquirimos, as virtudes que nós conquistamos, elas são conquistas adquiridas. Elas nunca mais desaparecerão do conhecimento do nosso espírito, que é eterno. Aí você pode perguntar, mas uma pessoa ela pode retroagir na sua evolução? Um espírito pode retroagir
na sua evolução? Kardec responde que não, que nunca. Ele pode estacionar, ele pode parar por algum tempo, mas a vida vai lhe mostrando maneiras em que ele acaba sendo envolvido naquele círculo novamente e se vê obrigado a mudanças íntimas mais uma vez, porque esse círculo nunca muda. E o progresso, ele nos faz entender que Jesus nos trouxe ensinamentos tão sublimes que muitas vezes nós não tivemos o entendimento correto de tudo aquilo que ele falou, né? E a marcha do progresso, como que é isso? Nós conseguimos progredir e de maneira igual? A humanidade consegue o progresso e a evolução de uma maneira retilínea? Essa é a pergunta 779, que faz a seguinte pergunta. A força para progredir, haverá o homem em si mesmo? Ou o progresso apenas é um fruto de um ensinamento? Resposta. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Olha como é importante o relacionamento que nós temos a oportunidade de ter com o outro, com os outros. Olha como é importante o contato social. Olha quanta evolução e oportunidade de ensinamento a convivência dentro de minha casa, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus amigos, com o meu trabalho, com meus colegas de trabalho, com os meus colegas de lazer, enfim, com todo o círculo que nos envolve de pessoas que de alguma forma se identificam conosco e a gente com eles, ele nos traz grandes condições para poder fazer uma forma diferente de vida. E aí, como que a gente se depara com tudo isso? Com as dificuldades de aceitação de opinião, com as dificuldades de entendimento, de reações do outro. A convivência social, ela nos força, de alguma forma, a nos colocarmos no lugar do outro. Isso é inevitável. Quantas vezes nós, eu, você que me ouve, tivemos que parar para refletir alguma atitude que o outro fez, alguma ação que o outro fez, que nós não concordamos ou que nós reprovamos, para entender o que se passa dentro daquele universo, daquele espírito. Todos nós temos momentos, e esses momentos eles podem ser tanto bons quanto ruins. Nós estamos suscetíveis a isso. Resta, para que a gente consiga um equilíbrio um tanto maior dentro de nossas vidas, que nós melhoremos o nosso conhecimento, que nós aprimoremos o nosso aprendizado, que nós entendamos como eu ajo, qual é a maneira que eu busco o caminho para o meu progresso e a minha evolução. O que nós estamos fazendo para isso? As civilizações, reparem, elas vêm também de um caminho, de uma trajetória de grandes evoluções. A nossa civilização, por exemplo, analisem, há um tempo atrás, se um senhor de engenho, um senhor de engenho da época da escravidão, ele tivesse seus escravos para fazer os trabalhos dentro da sua terra, mas ele os tratava de uma maneira mais respeitosa, ele era considerado um homem ético. E hoje, nós consideraríamos esse irmão como ético, escravizando, porém de uma certa forma, entre aspas, respeitando? Se escraviza, não tem respeito. Se escraviza, não tem compaixão. Então nós evoluímos em muitas outras questões também. As nossas leis, as leis humanas, elas são
mutáveis, elas se transformam, e ela vai se transformando à medida que nós melhoramos a nossa linha de percepção, a nossa linha de raciocínio. Se nós conseguirmos usar o nosso livre-arbítrio de maneira inteligente e sábia, o progresso que nós temos que vem em nossa direção, ele pode ser muito mais rápido do que aquele que se apresenta nesse momento. E aí, o que seria uma civilização que tivesse no seu ponto melhor das pessoas que a compõem? Porque a civilização, na verdade, é composta por todos nós, né? E o que seria essa civilização? Qual o modelo de civilização que nós poderíamos buscar? Qual o modelo de relacionamento com o outro que nós poderíamos buscar? O modelo maior a gente sabe que é Jesus. Ele nos ensinou tudo. Mas uma civilização onde haja hábitos morais, onde haja mais bondade, onde haja menos egoísmo, onde haja menos cobiça, menos orgulho, onde a criatura consiga desenvolver a sua inteligência com mais liberdade, onde haja reciprocidade de um com o outro, onde não haja preconceito, onde as leis elas sejam iguais para todos, indistintamente, onde o fraco encontre amparo contra o forte, onde a vida do homem e as suas crenças elas sejam respeitadas, enfim, onde hajam homens de boa vontade. A codificação espírita, ela nos traz toda a condição de um entendimento maior do nosso conhecimento. Mas qual seria a influência da doutrina espírita e do espiritismo para o progresso? Qual a influência que a doutrina espírita nos traz para que haja um progresso? Nós entendemos que a doutrina espírita é a terceira revelação. E através dela, ela nos traz todo o entendimento que foi falado metaforicamente pelo Cristo de uma maneira mais ampla, mais aberta e mais entendível. Na verdade, eu li no Livro dos Espíritos uma coisa assim muito interessante, porque o Espírito da Verdade diz: Jesus veio para destruir e a doutrina espírita veio para consolidar. Eu falei, caramba, destruir? Eu falei, é lógico, claro que Jesus veio para destruir. Jesus veio para destruir o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o ódio, veio para destruir todas as mazelas que nós tínhamos e que ainda hoje lutamos para vencê-las. Jesus destruiu tudo aquilo que havia de mal em todos nós, através do exemplo que ele nos deu. E a doutrina espírita vem para consolidar tudo isso, porque ele destruiu coisas, mas ele deixou o legado do que nós não deveremos fazer e nós não devamos ser, através dos ensinamentos da codificação espírita. Então, a doutrina, ela nos faz perceber que o presente nosso, que o momento em que nós vivemos hoje, ele é nada mais uma forma de nos prepararmos para o futuro. Só que muitas vezes a gente para e fica só pensando no que aconteceu lá atrás e que no que pode acontecer lá na frente, e nós nos esquecemos de que o nosso presente, ele é a melhor oportunidade para um futuro melhor e para uma compreensão do nosso passado. O arrependimento, ele faz parte das nossas vidas. Ele faz parte do nosso processo evolutivo e do nosso progresso. Porque pelo arrependimento nós entendemos que alguma coisa eu fiz que não foi muito boa, em que eu não trouxe benefícios nem para o outro e nem para mim mesmo. Então a doutrina espírita, ela vem para destruir todo o processo de materialismo que existe em nosso mundo. Entendendo que o materialismo é a maior chaga da humanidade. E ela veio para fazer tudo isso.
cabe a todos nós que nos predispomos a ouvir, a ler, a estudar, procurar a chama que Deus tem, que Deus colocou dentro de nós, que algumas vezes nós esquecemos ou nós não a enxergamos, para conseguir avaliar tudo de uma forma melhor. Existe uma passagem na Revista Espírita em que Kardec conta um fato muito interessante, né? Ele tinha um amigo que se comunicava com ele era um adepto do Espiritismo e ele estava no Chile, naquela época, na época da codificação. E ali ele pegou o Livro dos Espíritos e começou a estudá-lo junto com os habitantes nativos do Chile, os índios que habitavam lá. E aí um dos membros, um dos chefes da tribo, depois que ele ensinou tudo que continha no Livro dos Espíritos, toda essa obra edificante, a pessoa chegou para ele e falou assim: então me ajuda a entender. Tudo isso que você me ensinou, tudo isso que você falou, significa que eu sou um índio, eu sou de cor vermelha e eu posso amanhã morrer e renascer no meio dos brancos? É isso? Aí o amigo disse: sim, perfeitamente. É isso aí. Você pode desencarnar aqui e reencarnar no meio dos brancos. Ele falou: eu entendi qual é a mensagem. A mensagem é que, como eu posso reencarnar no meio dos brancos, o branco também pode reencarnar no meio do índio. Afinal de contas, todos nós somos irmãos. Então não existe motivo que eu guerrei, que eu crie guerra, conflito com os brancos, porque eles são nossos irmãos. Essa foi o aprendizado maior que ele conseguiu ter dentro do Livro dos Espíritos, que nada mais é do que a construção do amor dentro de nós. Para isso, nós precisamos aumentar o reconhecimento que nós temos de cada um. Eu comigo mesmo, você com você mesmo. Quantos momentos você se valoriza? Quantos momentos você cria oportunidade de abrir seu coração para ouvir talvez aquele que sofra mais do que você? Quantas vezes eu estendo a minha mão para o outro? O nosso dia a dia está tão corrido, tão materialista, que a gente não consegue parar para pensar em nenhum momento desses no dia a dia. Aí quando chega a noite, a gente quer o quê? Silêncio. Não quer falar com ninguém, não quer ler nada. Pelo cansaço físico que tudo isso causa. E causa cansaço físico, causa cansaço mental, causa cansaço emocional. Porém, o desenvolvimento que a gente faz dentro de nós, entendendo que Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é a maior lição. Eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo. Só a gente abrindo esses parâmetros dentro de nossa alma, derrubando todos os paradigmas, talvez de vitimização que nós fazemos, talvez de eu não sirvo para isso, eu não vou mudar nunca, eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Em nenhum momento nós morremos piores do que nascemos. A não ser que a gente crie intempéries aí com o outro, que a gente destrua todo o processo evolutivo nosso e angarie aí mais comprometimentos aí com os irmãos e com Deus e com a gente mesmo. Mas o caminho, ele é de ascensão, não é de declínio. Por mais que a gente pense que hoje o mundo não tem conserto, mas o mundo tem. Porque se você me ouve, porque se eu parei para ler tudo isso, parei para estudar, para poder entender, eu aprendo junto com vocês, eu aprendo da mesma forma que vocês aprendem aqui nas pesquisas que a gente faz
da didática da doutrina espírita, e tudo isso vai se acumulando, agrega em cima da gente. E aí, nós conseguindo sermos solidários, abolindo todos os nossos preconceitos, nós conseguiremos ser um homem, uma criatura humana melhor. A cada geração, o véu ele vai se dissipando de alguma forma. E ele vai acompanhando também a condição intelectual e evolutiva de todos nós. Por isso Jesus falou por parábolas, porque ele entendia que a intelectualidade do povo daquela época não tinha tanto alcance para refletir sobre tudo aquilo que ele falava. E isso vem se desvendando de tempos em tempos. Então, meus amigos, eu gostaria de conversar muito mais com vocês. É um assunto muito interessante, é um assunto muito amplo. As leis morais, elas são muito educativas, são um assunto de extrema importância para a nossa reflexão. E a gente tem, na verdade, somente um dever em cima de tudo isso. Conseguirmos nos ver como criaturas de Deus. Conseguirmos nos ver como seres em evolução, capazes de ajudar aquele que busca ajuda em você. Só que primeiro o equilíbrio tem que estar dentro de nós. Primeiro a sensação de copo cheio, no bom sentido falando, ele vai favorecer para que a gente consiga ceder um pouco dessa água do nosso copo para aquele que está com sede. Nos unamos em cima de tudo isso. É importante que a gente tenha essa concepção. As dificuldades existem e quanto mais a gente foge delas, mais a providência divina cria outras oportunidades, talvez até mais difíceis, para que a gente consiga aceitar e entender melhor tudo aquilo. Então aceitemos tudo aquilo que a gente tem à nossa frente, por mais difícil e doloroso que seja para enxergar. E se tivermos estrutura para mudanças, que essas estruturas aconteçam, que essas modificações elas aconteçam de uma maneira sadia, de uma maneira equilibrada e de uma maneira em que nós saiamos melhor daquela situação e entramos melhor em outra. Então, como por exemplo aí, tanto sofrimento que a gente tem no trabalho material que eu digo. Muitas dificuldades acontecem no trabalho material de todo mundo, de todos nós. E às vezes a gente acaba se fechando para o resto das coisas por conta disso. Mas o importante é que nós saibamos entender o valor que tem tudo isso e o valor que tem a minha evolução espiritual, a minha reforma íntima. Porque só através da minha mudança é que eu consigo mudar o mundo. Só através da minha concepção de bem e de mal, e através da minha intelectualidade, da minha inteligência, eu consiga discernir o que é o bem e o mal, e mais além, eu consiga decidir se eu quero o bem e o mal, é que vai nos levar a melhores condições do nosso planeta e principalmente dentro da nossa casa, porque nós somos um universo. Existe um universo dentro de nós. E isso é importante que todos nós saibamos. Então, o auto-amar-se é valorizar-se, é reconhecer e compreender. E aí, nós nos reconhecendo e nós nos compreendendo, nós vamos passar tudo isso para aqueles que nos rodeiam. E isso acaba, de uma maneira sadia, se propagando de raciocínio em raciocínio, porque à medida que nós compreendemos, as nossas atitudes e as nossas ações se modificam para melhor. Existem pessoas muito inteligentes que não conseguem, dentro do acompanhamento da sua evolução intelectual, a evolução moral. A evolução moral, ela não vem acompanhada muitas vezes da evolução intelectual. Muitos intelectuais optam
para a prática do mal. Nós sabemos aí de civilizações, vamos falar do apartheid, onde aquele país, o Hitler, entendia que eles eram a supremacia, que eles eram a parte evoluída, que eles eram a parte perfeita, a parte limpa da humanidade. E o que aconteceu? Sucumbiram, porque essa não é a verdade que Deus nos coloca. Por mais que houveram sofrimentos, esses sofrimentos eles foram contabilizados de uma forma muito mais iluminativa a todos aqueles que sofreram. Vemos como exemplo também a morte, o assassinato dos cristãos na arena com os leões. Tudo tem um propósito. E o nosso propósito hoje, eu entendo que ele é muito mais fácil do que o propósito do passado. Porque existe maior entendimento e evolução para isso. Nós temos condição plena de discernir que esse mundo nosso físico, ele vai evoluir conosco, sem a gente e apesar da gente. Da mesma forma que a doutrina espírita, ela vai prosseguir e vai se propagar com o homem, sem o homem e apesar do homem. Então, a mensagem é essa, porque nós nos melhorando, nós partimos para o progresso coletivo. Então eu gostaria de finalizar e ler o capítulo 83, para que vocês cheguem à conclusão comigo de que a conversa entre nós e o princípio do ensinamento do progresso e da lei do progresso, ela se encaixa perfeitamente na lição. Eu vou ler para vocês, tá bom? Avancemos além. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Isso foi o princípio, isso foi a nossa infância. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios do alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a sua grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer de um navio admiravelmente equipado que viesse indefinidamente na praia, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. São pessoas que têm o entendimento e aceitam os ensinamentos do Cristo, mas não praticam. Eles creem, eles adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, não sabem lutar e nem sofrer. E em se vendo sozinhas, sob o ponto de vista humano, fica-se mais difícil. Precavendo-se contra semelhantes males, afirma Paulo de Tarso em profundo acerto. Deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim
a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição. Recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Eu aprendi com um grande amigo meu que todos nós viemos de Deus. E muitas vezes nós nos afastamos da estrada que Deus nos indicou. Muitas vezes. Por livre-arbítrio. E Deus permite que nós façamos isso, porque Ele não vai interferir na minha decisão e na minha vontade. E aí, em dado momento, a dor e a necessidade de ser melhor, ela grita tanto dentro de nossas almas, ela fala tanto, o nosso corpo reage na maneira do sofrimento, que nós entendemos que a melhor solução é voltar para o caminho do Pai. Nós estamos no regresso do Pai. Nós estamos aí num caminho em que Ele nos espera com os braços abertos. Só que nessa volta, a gente acaba passando por todos os caminhos que nós percorremos à distância pelo nosso livre-arbítrio. E essa volta, ela também pode nos causar muitos transtornos, muitas dores, muitos arrependimentos. Mas nós estamos retornando. Nós estamos voltando para reconhecer dentro de nós aquilo que nós temos de melhor. Uma boa noite para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma neste sábado para que vocês conseguissem refletir melhor sobre tudo o que acontece. Repetindo, de novo, eu sou um aprendiz como vocês. Me perdoem se eu falhei em alguma coisa, mas estou muito feliz por estar aqui. Que Jesus abençoe todos vocês, que a semana de vocês seja iluminada, que o trabalho de vocês seja produtivo e que em todos os corações vocês encontrem o conforto da paz que Jesus nos emana. Fiquem em Deus. Muito obrigado.